Após os encontros com um grupo de pessoas que compartilham suas memórias fragmentadas, Elian se sentiu mais isolado do que nunca. O mundo ao seu redor, que sempre lhe parecia perfeito, agora estava repleto de fissuras invisíveis, pequenas brechas na realidade que ele começava a perceber. Ele se perguntava: essa paz, essa utopia, seria mesmo o que nos foi prometido? Ou seria algo muito mais sombrio por trás dela? A sociedade em que Elian vivia era, em muitos aspectos, um modelo de harmonia e progresso. Não havia mais pobreza, nem violência, nem desigualdade. O mundo era gerido por algoritmos quânticos, que ajustavam tudo para a perfeição. O sistema de trabalho permitia que as pessoas se dedicassem a atividades que escolhiam, em horários flexíveis, o que minimizava o estresse e a frustração. A paz parecia ser algo conquistado de forma natural, mas algo dentro de Elian se rebelava contra essa perfeição. Elian sabia que, em parte, a razão para toda essa harmonia era a vigilância invisível e constante que permeava cada aspecto da sociedade. As ferramentas quânticas eram projetadas para garantir que os indivíduos se desenvolvessem sem excessos, sem desvio do que foi considerado o ideal. Todos tinham acesso instantâneo à informação e podiam aprender qualquer coisa em questão de segundos. Mas havia algo estranho nesse acesso à informação. As ferramentas, que pareciam benignas, pareciam estar, ao mesmo tempo, controlando as escolhas de todos, limitando as possibilidades, sem que ninguém percebesse. Elian não sabia quando exatamente a dúvida havia começado a crescer dentro dele. Talvez tenha sido quando ele começou a explorar as memórias de Aetéria, ou talvez fosse a pressão interna para aceitar a realidade como ela era. Mas em algum momento, ele percebeu que não conseguia mais olhar para o mundo da mesma forma. Ele não sabia mais se as escolhas que fazia eram realmente suas, ou se eram, de alguma forma, moldadas pelas ferramentas que todos usavam. Aquela vida sem conflitos parecia um presente maravilhoso, mas e se fosse apenas uma prisão disfarçada de liberdade? Ele passava os dias imerso em sua pesquisa, tentando juntar as peças de sua própria memória, enquanto as horas fluíam, como sempre acontecia. A sensação de que o tempo não passava, que tudo estava sob controle, começava a se tornar opressiva. Ele questionava: será que minha mente está sendo moldada? Será que as ferramentas quânticas não estão apenas me dando o que eu quero ouvir, me oferecendo a paz que todos acham que merecem, mas que na verdade é uma mentira? Ele sentia um peso crescente em seu peito, uma vontade de gritar, de sair de sua própria pele. Certa noite, Elian foi convidado para uma reunião com colegas de trabalho, onde o tema era o futuro da sociedade e a maneira como as ferramentas de aprendizado e comunicação poderiam ser aprimoradas. Eles discutiram a possibilidade de integrar ainda mais a inteligência artificial nas escolhas diárias das pessoas, criando uma gestão emocional que poderia balancear ainda mais a paz social. Mas Elian não conseguia mais se concentrar nas palavras. Ele estava se sentindo sufocado, como se a própria ideia de controle fosse uma forma de escravidão disfarçada de liberdade. Ele escutou um dos seus colegas falar sobre como a sociedade atual estava construída para não errar. E de repente, Elian teve uma visão. Um vasto sistema de controle invisível, onde os dados de cada pessoa eram coletados e analisados constantemente. Não para ajudar, mas para garantir que ninguém saísse da linha. Ele já sabia que o conhecimento quântico oferecido era perfeito e eficiente. Mas também pensava: o que está sendo perdido nesse processo? E quem decide o que é perfeito ou correto? Naquela noite, ao retornar para sua casa, Elian sentou-se diante de uma janela ampla que dava para a cidade iluminada. A paisagem à sua frente era encantadora. Ruas limpas, pessoas felizes,
carros voadores deslizando pelo céu. Mas, por trás dessa fachada de perfeição, ele viu algo mais. A cidade era como uma tela de cinema, brilhante e sem falhas. Mas o que se passava atrás dessa tela? Onde estavam as cicatrizes da história? O que restava dos milhões de vidas que viveram e morreram sob o comando do novo começo? As perguntas vinham uma após a outra, e Elian não podia mais ignorá-las. À medida que as imagens de Etéria voltavam à sua mente, Elian sentiu uma crescente frustração. Ele se lembrava da grande cidade, das pessoas que haviam resistido, das bombas, das batalhas. Ele se lembrava da dor e da luta pela liberdade. Mas tudo aquilo parecia tão distante, tão desconexo, como se fosse uma vida de outro ser humano. Agora ele começava a perceber que as memórias que surgiam em sua mente não eram apenas dele. Elas eram de um passado que havia sido apagado para sempre. Um passado que ninguém mais parecia se lembrar. Elian começou a questionar tudo o que ele pensava saber sobre a realidade. A utopia que ele vivia, tão perfeita e organizada, agora parecia artificial, como uma realidade construída, cuidadosamente projetada para garantir o controle total. Ele olhou para a tela de seu dispositivo quântico e pela primeira vez se perguntou: será que eu sou realmente eu? Ou sou apenas um produto de uma programação que foi implantada em minha mente? Ele sentia que estava se afastando de tudo o que sempre acreditou ser verdade. As horas se arrastaram enquanto Elian lutava com o turbilhão de pensamentos que o consumia. Por um lado, a paz e a harmonia oferecidas pela sociedade eram inegavelmente atraentes. Ninguém mais passava fome, ninguém mais tinha medo. Mas, por outro lado, ele não podia deixar de sentir que havia algo profundamente errado nesse sistema. Ele sentia que sua própria identidade estava sendo moldada por forças externas, que ele não conseguia controlar. E pior ainda, ele estava começando a duvidar se essa identidade era verdadeira ou apenas uma construção artificial. O dilema que Elian enfrentava agora era mais profundo do que ele imaginava. De um lado, ele tinha a escolha de aceitar a realidade que lhe era imposta, viver sem questionar, sem lutar, apenas aproveitar a paz e a estabilidade. Mas algo dentro dele se recusava a aceitar essa versão da vida. O que acontecia com a liberdade de pensamento? O que acontecia com a verdadeira escolha? Aquela que não era moldada por algoritmos e sistemas de controle. Com o passar dos dias, Elian começou a se sentir como se estivesse dividindo sua mente em duas realidades. Uma era o presente, um mundo pacífico e aparentemente perfeito. A outra era o passado, com suas cicatrizes de guerra e caos, onde ele sentia que havia pertencido. Mas agora tudo isso parecia irreconhecível. As duas realidades colidiam em sua mente, e ele não sabia mais onde terminava uma e onde começava a outra. Ele estava perdendo o senso de si mesmo. Durante um diálogo com Mara, ele compartilhou suas preocupações. Essas ferramentas quânticas, elas nos dizem o que aprender, como aprender. O que fazer, o que dizer, disse Elian com a voz trêmula. Eu não sei mais se minhas decisões são realmente minhas. Se o que eu quero é genuíno, ou se é algo que foi me ensinado a querer. Mara olhou para ele com um olhar penetrante. Isso é exatamente o que eles querem, Elian. Ela respondeu calmamente. Eles criam um ambiente onde as pessoas não precisam mais tomar decisões difíceis. Elas são guiadas para a paz. Mas a paz tem um preço. O medo tomou conta de Elian quando ele começou a perceber que sua liberdade estava sendo lentamente apagada. Ele pensou no impacto que as ferramentas quânticas tinham em sua percepção de mundo. Como elas moldavam seus pensamentos e desejos, ele temia que, se continuasse a seguir o fluxo da sociedade sem questionar, perderia qualquer senso de autonomia. E mais do que isso, ele sabia que outras pessoas estavam vivendo na mesma ilusão, sem nem perceber que suas mentes estavam sendo controladas.
Elian se sentou novamente em frente ao dispositivo quântico, olhando para o mar de dados que fluíam diante de seus olhos. Ele não sabia mais se poderia confiar em nada daquilo. As respostas estavam todas lá, mas estavam escondidas por trás de camadas de conveniência e controle. A ideia de que ele poderia ser livre, de que ele poderia pensar por si mesmo, parecia agora uma ilusão. Ele estava vivendo em um mundo moldado por forças que nem ele nem seus amigos podiam controlar. Elian sabia que para seguir em frente, ele teria que fazer uma escolha difícil, deixar para trás a segurança de um mundo perfeito, mas manipulador, ou enfrentar a verdade do passado. Uma verdade que parecia mais aterradora do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Ele sabia que, se tomasse a decisão de buscar a verdade, não haveria volta. A paz poderia se dissipar, e o mundo em que ele vivia poderia ser irreversivelmente alterado. O que Elian fará diante dessa dura escolha? Ele continuará aceitando a realidade imposta ou enfrentará a verdade que esconde as sombras do passado? Se você está gostando, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com seu amigo. Fique com a gente até o final desse vídeo. O dilema de Elian está longe de ser resolvido. Após semanas de planejamento e discussões, Elian e o grupo finalmente estavam prontos. A descoberta de uma antiga instalação em algum lugar do continente, que poderia conter dados esquecidos de uma civilização anterior, tornava-se o centro de suas esperanças. As informações fragmentadas nas memórias de Elian e dos outros apontavam para um lugar, uma espécie de repositório, onde a verdade sobre o passado poderia ser recuperada. Esse local, distante e envolto em mistério, estava protegido por camadas de tecnologia de uma época remota. Para Elian, essa era a única chance de descobrir a origem das memórias, entender de uma vez por todas o que aconteceu antes da ascensão que transformou o mundo. O grupo se reuniu para os preparativos finais. Darius, Luana, Alaric e Mara, todos com expressões sérias, sabiam que a missão seria arriscada. Não havia garantias de que o local ainda estivesse intacto, ou que as informações armazenadas lá fossem acessíveis. Além disso, as forças que governavam a sociedade atual, que sem dúvida estavam cientes das memórias emergentes entre os cidadãos, fariam tudo o que fosse necessário para impedir que a verdade fosse revelada. Elian, embora sentisse o peso da responsabilidade, estava determinado. Não poderia mais viver em um mundo onde a verdade era escondida, onde as memórias estavam sendo manipuladas. Eles iriam até o fim. A viagem até o local misterioso, conhecido apenas como a Caverna de Aurora, durou vários dias. O transporte no futuro não envolvia mais aeronaves ou veículos terrestres tradicionais, mas uma rede de cápsulas de transporte instantâneo, que operavam em transições quânticas para curtas distâncias. No entanto, o destino deles estava fora do alcance dessas cápsulas. Para alcançar o local, precisariam atravessar um terreno selvagem, fora da malha urbana protegida, e o caminho até lá era desconhecido, repleto de obstáculos naturais e tecnológicos. A paisagem, à medida que se afastavam da cidade, era totalmente diferente do ambiente polido e controlado de Aetéria. O ar ficava mais pesado, a vegetação mais densa e as construções se tornavam cada vez mais raras. O que antes eram florestas de árvores, geneticamente modificadas, agora eram campos de ervas selvagens e árvores que pareciam mais naturais e indomáveis. Mas o mais inquietante era a sensação de que estavam sendo observados. Luana, a mais cautelosa do grupo, percebeu algo estranho nas trilhas que seguiam. "Algo está errado", disse ela. "Estas marcas não são naturais." O grupo ficou alerta. Eles estavam se afastando cada vez mais da segurança da sociedade controlada e se aproximando de algo desconhecido.
Enquanto avançavam, os obstáculos começaram a surgir. O grupo foi atacado por um conjunto de drones autônomos, que pareciam estar patrulhando a região. Esses drones, embora não fossem militares, eram programados para eliminar qualquer ameaça à segurança do mundo idealizado. A batalha foi curta, mas intensa. Alaric teve que usar um dispositivo de interferência quântica para desativar os drones. "Isso não faz sentido", disse ele, enquanto os drones caíam inertes ao chão. "Eles não deveriam estar aqui. Alguém está tentando nos impedir." O desconforto de Elian aumentou. Será que estão nos monitorando? Será que já sabem da nossa busca? A cada passo, o mundo ao seu redor parecia se tornar mais selvagem, mais indomado. Os dispositivos quânticos de comunicação, que normalmente eram capazes de conectar qualquer um instantaneamente, começaram a falhar. "É como se a realidade ao nosso redor estivesse se distorcendo", Elian comentou, sentindo um arrepio na espinha. "Estamos fora da rede. A tecnologia não consegue mais nos alcançar como antes." O silêncio aumentava à medida que eles se afastavam ainda mais da civilização. O ar parecia mais denso. O som das folhas e dos ventos se tornava abafado. Havia algo profundamente desconcertante na ideia de que, à medida que se afastavam da realidade civilizada, se aproximavam de uma verdade que a sociedade tinha tentado apagar. Após vários dias de viagem, o grupo finalmente chegou ao local. Uma formação rochosa, aparentemente inofensiva à primeira vista, mas escondendo uma entrada subterrânea, era a Caverna de Aurora. A entrada estava coberta por camuflagem tecnológica, com uma rede de campos quânticos que parecia intransponível, mas Mara, com sua habilidade em lidar com sistemas de segurança antigos, foi capaz de desativar a barreira. Ao entrar, a sensação de desorientação foi imediata. O ambiente parecia fora do tempo e do espaço, como se a própria caverna fosse uma cápsula de preservação. A instalação era antiga, datando de um período muito antes da ascensão que transformou o mundo. O interior estava cheio de tecnologia obsoleta, com paredes que exibiam hologramas quebrados e dispositivos que pareciam ser de outro mundo. No centro da caverna, havia uma grande sala com um terminal de dados, ainda intacto, mas com uma camada espessa de poeira e detritos acumulados ao longo de séculos. "Isso é um arquivo de dados, mas não conseguimos identificar os arquivos. Precisamos de uma interface", disse Darius, observando as projeções empoeiradas. O terminal era complexo e exigia acesso a um sistema de arquivos avançado. O dispositivo de interface era semelhante a um terminal de realidade aumentada, mas muito mais primitivo do que os sistemas atuais. Ao tentar ativá-lo, Elian sentiu uma estranha resistência, como se a própria memória do sistema estivesse tentando protegê-los. Isso é, como se o próprio terminal estivesse com medo de revelar o que está lá dentro, murmurou Elian. Em algumas horas, com muito esforço, o grupo conseguiu acessar uma série de arquivos, mas muitos estavam corrompidos. Algumas informações haviam sobrevivido ao desgaste do tempo, mas os dados eram fragmentados, desconexos. À medida que as imagens e vídeos começaram a aparecer na tela, Elian viu cenas de uma civilização vibrante antes da transformação. O que ele viu não era um mundo perfeito, mas um mundo muito parecido com o que ele conhecia, só que mais brutal, mais instável. No entanto, o que mais chocou Elian não foi apenas o estado da civilização, mas o conteúdo de um arquivo específico. Era uma gravação de uma reunião, onde líderes da antiga sociedade discutiam um projeto chamado Pax Metamorphosus, que visava reprogramar as memórias da população para garantir uma sociedade sem conflitos, sem escolhas desordenadas. Esse projeto parecia ter sido o embrião da utopia que Elian conhecia. Uma utopia que, por trás da fachada,
era construída sobre manipulação e controle das mentes. O impacto da descoberta foi devastador. Eles apagaram a história, disse Mara em um sussurro. Eles apagaram a dor, as lutas, as vidas reais, para criar essa mentira que chamam de paz. Elian sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Ele olhou para os outros membros do grupo, buscando respostas, mas ninguém tinha palavras para descrever o que sentiam. Aquele sistema de controle mental, que eles haviam achado tão benigno, na verdade era a fundação de uma enorme manipulação, uma tentativa de apagar a humanidade e moldá-la de acordo com os desejos de poucos neste mundo. O arquivo final revelou uma verdade ainda mais sombria. A paz que o mundo agora experimentava não era resultado de evolução, mas de uma escolha cruel. Para alcançar a paz, dizia a última gravação, é necessário eliminar a memória da guerra, da dor, da desigualdade. Aqueles que não podem se ajustar serão removidos. A visão de um mundo que havia sido destruído, não pela guerra, mas pela manipulação em massa das consciências, começou a se cristalizar para Elian. Precisamos ir embora agora, disse Darius, interrompendo o silêncio pesado. Esses dados são mais perigosos do que imaginávamos. Eles não podem cair nas mãos erradas. A tensão dentro da caverna era palpável. O grupo sabia que o que encontraram ali era muito mais do que eles poderiam suportar. Agora, com essas informações em mãos, as consequências seriam enormes. Se a verdade se espalhasse, a fundação de Etéria, de toda a sociedade, poderia ruir. Mas ao tentarem sair, o grupo enfrentou um novo desafio. Uma série de sensores de segurança ativados dentro da instalação, sinalizando que algo havia sido acessado. Os sistemas quânticos, projetados para proteger o segredo, começaram a se reconfigurar para apagar qualquer vestígio do que havia sido descoberto. O grupo foi forçado a lutar para escapar da caverna, enquanto tentavam evitar que os sistemas de defesa automatizados os eliminassem. Com grande esforço, o grupo conseguiu sair da caverna, mas não sem um preço. Alguns dos dispositivos de armazenamento de dados haviam sido corrompidos no processo, e a perseguição estava prestes a começar. As autoridades de Aetéria logo estariam cientes da quebra de segurança. Eles não sabiam o que aconteceria em seguida, mas uma coisa era certa: a jornada de Elian estava apenas começando. A verdade havia sido revelada, mas o custo de conhecê-la poderia ser muito mais alto do que ele imaginava. O que acontecerá agora que Elian e seu grupo têm em mãos a verdade sobre a origem da utopia? Será que conseguirão escapar da perseguição ou serão silenciados para sempre? Não perca o próximo capítulo dessa jornada épica. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com seu amigo. Muito obrigado pela sua companhia. Prepare-se para mais revelações sombrias sobre o que realmente aconteceu no passado. Até lá!